Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O tema do Evangelho de hoje é a vocação, chamado de Deus. Todos nós somos chamados para uma missão específica e nós devemos buscar a fidelidade ao nosso chamado sem olhar para trás. Por isso Jesus diz que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Hoje nós recordamos um grande santo ao longo da história da igreja, que é São Francisco de Assis, um homem que ouviu o chamado de Deus. Francisco, reconstrói a minha igreja. Depois que ele ouviu essa voz, a vida de São Francisco nunca mais foi a mesma. Ele renunciou à riqueza, à nobreza e vai buscar se identificar com Jesus crucificado, o pobre dos pobres. Então, mais do que amar a pobreza, Francisco amava Jesus e este crucificado. Como Jesus na cruz está desapegado de tudo, ele quis fazer o voto de pobreza para ser semelhante a Cristo e viver desapegado neste mundo. Ao escutar o chamado para reconstruir a igreja, ele vai pedir doações, vai juntar pedras e vai reformar a igrejinha que estava caindo, a Porciúncula. Essa era a igreja predileta de Francisco pela sua simplicidade e por ser ali que ele ouviu o chamado do Senhor. No entanto, ele entendeu que esta reconstrução da igreja era uma reconstrução para toda a igreja. Era uma reconstrução a partir de dentro da igreja, no modo de ser igreja. Queridos irmãos e irmãs, ele buscou com muita alegria viver esta tarefa. De fato, ele reconstruiu muitas outras igrejas de pedra, e o seu estilo de vida fez com que houvesse também uma reconstrução espiritual para a igreja. Seus escritos, ensinamentos, a ordem religiosa que ele fundou, continua até hoje fazendo um trabalho de edificação da Igreja de Cristo, da Igreja Católica. E todos nós podemos aprender com São Francisco, a sermos nós também desapegados das coisas materiais. Se a gente quer viver a nossa devoção a São Francisco de Assis, no dia de hoje, você pode olhar no seu guarda-roupa, no armário, na sua casa, se desapegar concretamente de algo que você tem, ou levar uma cesta de alimentos para alguém que perdeu o emprego, que passa por provação, por necessidade. Ele vai nos ensinar a amar Jesus nos pobres, mas amar concretamente, fazendo a diferença na vida dos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, no final da vida, São Francisco ele faz um jejum de 40 dias, se preparando para a festa de São Miguel Arcanjo. E nesse jejum de 40 dias, ele vai receber as 5 chagas de Cristo. São Francisco mesmo escreveu: De repente eu tive a visão de um serafim, um anjo de 6 asas em uma cruz. Este anjo
me deu o dom das 5 chagas de Jesus. Nesse momento, São Francisco vivia uma crise de espiritualidade na sua fé. Passando por uma noite escura, ele queria voltar a ouvir com nitidez a voz de Jesus que o chamou para reconstruir a igreja. Ele dizia: Jesus, fala comigo. E ao receber as chagas, ele se alegra, dizendo: por meio das chagas, Jesus está falando comigo. Ou seja, ele estava cada vez mais unido ao Cristo crucificado. E os irmãos e irmãs, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, que possamos amar cada vez mais a cruz de Cristo, amar a pobreza evangélica no sentido de estarmos desapegados dos bens, de fazer a nossa partilha com as pessoas que mais precisam. Vamos pedir que essa bênção de Deus venha sobre nós com a intercessão de São Francisco de Assis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.